Bom dia mais uma vez. Agora nós vamos dar continuidade à nossa aula de história. Vamos abrir o nosso livro na página 59 e vamos trabalhar até a página 65, onde nós vamos finalizar com os exercícios aí para fazer. Bom, na página 59 nós vamos falar sobre o início da colonização do Brasil. Vocês viram que os portugueses chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500 e começaram a explorar o território brasileiro, e quem desenvolvia esse trabalho eram os povos indígenas que habitavam aqui. E agora os portugueses, muito preocupados pelas invasões que estavam ocorrendo no território, então o rei de Portugal resolveu colonizar o território, que era uma forma de evitar as invasões. Então, o rei de Portugal mandou para cá várias pessoas para colonizar o território, e eles se instalaram justamente no litoral, ou seja, onde chegavam as embarcações, ou seja, território litorâneo é aquele onde que o mar banha, como nós já vimos anteriormente. Então, ali foram desenvolvidas várias vilas e nelas os primeiros colonos começaram a cultivar a cana-de-açúcar, onde era utilizada a mão de obra indígena escravizada, tá bom? Então, nos engenhos, a cana-de-açúcar se transformava em açúcar, um produto muito valioso que era vendido na Europa. Então, eles levavam esse açúcar daqui para a Europa, onde as pessoas lá da Europa, eles consumiam, tinham o hábito de consumir o açúcar. E agora nós vamos falar sobre os indígenas e os bandeirantes. Bandeirantes eram homens que estavam à frente das bandeiras, e esses homens saíam de uma dessas vilas que foram fundadas pelos portugueses, a vila de São Paulo de Piratininga. Os bandeirantes saíam para o interior do território brasileiro em busca de capturar os indígenas, tá? Para aprisioná-los e utilizá-los como mão de obra no cultivo da cana-de-açúcar e na produção do açúcar. Então, os bandeirantes, eles tinham essa função, e a função dos bandeirantes em capturar os indígenas para aprisioná-lo, essa bandeira ficou conhecida como bandeira de apresamento. A bandeira de apresamento, quem estava à frente eram os bandeirantes, e essas bandeiras de apresamentos tinha por função, por objetivo, capturar os indígenas para aprisioná-los, ok? Então, nós vimos aí que os bandeirantes eram homens que tinham o objetivo de sair, tá, do litoral para adentrar o interior do território em busca dos indígenas. E aqui na página 60, nós vamos falar sobre os indígenas e os criadores de gado. Aqui nós vamos ver que, além das perseguições sofridas pelos povos indígenas, pelos bandeirantes, nós vamos ver que a criação de gados também ameaça os povos indígenas, ou seja, as suas terras onde habitavam esses povos estavam cada vez mais sendo invadidas pelos criadores de gados, ok? Então, agora na página 61, nós vamos falar sobre os indígenas e os jesuítas. Jesuítas eram padres que vieram de Portugal com o objetivo de ensinar a fé cristã, a religião católica aos
indígenas. Dessa forma, os portugueses achavam que era uma forma de chegar aos povos indígenas e transformá-los mediante a fé cristã. Então, eles construíram, os padres jesuítas construíram aldeamentos. Esses aldeamentos tinham por objetivo colocar os povos indígenas ali para ensinar a fé cristã e a língua portuguesa. Como nós vamos ver aí, ó. Os jesuítas chegaram com os primeiros colonos portugueses. A missão desses religiosos era transformar os indígenas em cristãos, porque eles achavam que dessa maneira eles conseguiriam ter um contato maior com eles. E assim foi feito. Nesses aldeamentos chamados missões jesuíticas, as missões jesuíticas tinham por objetivo o quê? Colocar os indígenas dentro desse aldeamento, dentro dessas missões, e ali trabalhar a fé católica, a religião católica com os indígenas. E assim foi feito. Muitos povos indígenas foram ali transformados através desses ensinamentos desses padres. Então, olha aqui, ó, no segundo parágrafo. Para viver próximo aos nativos, foram criados os aldeamentos, que eram as missões jesuíticas. Nesses lugares, os indígenas foram pouco a pouco mudando seus hábitos de vida, costumes e tradições. A religião católica era ensinada e a língua portuguesa também, como a tia havia dito. Esses lugares acabaram se tornando seguros e para lá os indígenas se dirigiam quando suas aldeias eram atacadas e destruídas. Então, nesses aldeamentos, ou seja, as missões, eles se sentiam protegidos pelos padres que ali ensinavam a eles a religião católica e a língua portuguesa. Então, é bom vocês sublinharem isso daí. Então, nós estamos vendo aqui, ó, nessa imagem, uma missão, tá? Olha aí, ó, grupo de indígenas recém-chegados a uma aldeia de padres jesuítas, observando outros indígenas realizando o seu trabalho. Aqui eles viviam, de certa forma, em harmonia com esses padres, ok? Então, aí é uma das missões. Agora, os indígenas e as novas ameaças. Por volta de 1750, vamos sublinhar, o Marquês de Pombal, governante português, expulsou os jesuítas. Os indígenas, então, ficaram sem apoio junto ao governo português. Sublinharam. Suas terras foram ocupadas e eles passaram a ser considerados cidadãos portugueses. Isto é, deveriam obedecer às ordens vindas de Portugal. Então, aqui eles perderam o quê? As terras que eles tinham, ficaram sem a proteção dos jesuítas e tinham que obedecer às ordens vindas de dos portugueses, obedecer a ordem, né, que vinha de Portugal. Agora, lá no último parágrafo, vocês vão ler o restante, lá no último parágrafo, vocês vão grifar. Em 1850, o governo criou a Lei de Terras, segundo a qual só era dono de uma propriedade quem tivesse registro de posse. Quem quisesse ter uma terra deveria comprá-la, ok? Página 62. O governo decidiu que os indígenas precisariam de certo número de pessoas vivendo em cada aldeia para justificar a existência das terras indígenas. Olha aí, gente.
Mas isso ia contra a forma de organização dos povos indígenas, estava fora do contexto, fora do costume, né, dos povos indígenas. E muitos foram forçados a vender as suas terras. Alguns grupos procuraram regiões mais afastadas, ainda não ocupadas. Assim, as aldeias novas passaram a ser construídas em áreas como nos estados do Pará e do atual estado de Tocantins, onde ainda estão instaladas, que são as terras indígenas. E aqui na página 62, nós vamos falar dos problemas atuais vividos pelos povos indígenas, que a gente vê hoje em dia aí, os povos indígenas cada vez mais, as suas terras estão sendo invadidas por madeireiros, por criadores de gados, pelos agricultores, para expandir, né, os seus negócios, como a agricultura e a pecuária. Então, as terras indígenas cada vez mais estão sendo invadidas e esses povos estão ficando cada vez mais, né, desprotegidos, porque no território indígena, ou seja, nas terras indígenas, eles podem viver segundo os seus costumes e as suas tradições. E os madeireiros, os fazendeiros, né, donos de criação de gado criação e agricultura, eles, para expandirem os seus negócios, eles estão invadindo as terras que pertencem aos povos indígenas. Aqui, lá no último parágrafo, nós vamos falar sobre a Constituição de 1988. Essa Constituição trouxe alguns progressos na luta dos povos indígenas pelo reconhecimento de seus direitos, entre eles a demarcação de terras. Ela foi a primeira a reconhecê-los como cidadãos e, portanto, com direitos resguardados pela lei. Ou seja, os povos indígenas, eles têm direitos às suas terras, e isso está escrito na Constituição de 1988. Então, é um direito deles para ali, naquele território, eles viverem segundo os seus costumes, segundo as suas tradições, ok? Então, a gente vai ver aqui na página 63 que, a partir da Constituição de 1988, além deles terem os seus direitos assegurados, os povos indígenas passaram a ter vida política, participar da vida política do Brasil, tá? Então, a gente vai ver aí que os povos indígenas, eles têm os seus direitos assegurados e eles passam a ter o direito político dentro do seu país. Então, agora vocês irão ler e vocês irão saber de mais detalhes, ok? E aí vocês farão as páginas 64 e 65, depois a tia retorna para nós corrigirmos, ok? Então, ótima aula para vocês. Leiam com atenção.